Ele estava sentado no mesmo banco de sempre, observando a cachoeira, respirando o mesmo ar. Mas algo havia mudado, algo tão sutil que quase passou despercebido. E foi exatamente nesse momento que tudo começou a se transformar para sempre. O que eu vou te revelar agora é o sinal mais ignorado de toda a jornada espiritual. Um sinal que acontece exatamente 5 segundos antes do despertar. E Eckhart Tolle conhece esse segredo há décadas. Você já teve aquele momento estranho? Aquele segundo de silêncio mental completo? Como se alguém tivesse desligado a fita cassete da sua mente? A maioria das pessoas ignora completamente. Pensam que foi só um acaso, uma distração qualquer. Mas eu te garanto uma coisa, não foi acaso nenhum. Existe um momento muito específico que antecede o despertar espiritual. Um momento que a ciência ainda não consegue explicar completamente, mas que todos os grandes mestres espirituais conhecem intimamente. É como se fosse uma senha secreta, uma porta que se abre por apenas 5 segundos. E se você não souber reconhecer esse sinal, pode passar anos tentando despertar, décadas meditando, lendo centenas de livros espirituais e continuar exatamente no mesmo lugar. Mas antes de te revelar qual é esse sinal, preciso te contar algo que poucos sabem sobre Eckhart Tolle. Algo que ele mesmo demorou muito para entender e que mudou completamente a forma como ele enxerga o despertar. Era 1977. Eckhart tinha 29 anos. Estava passando pelo período mais sombrio da sua vida. Depressão severa, ansiedade constante, pensamentos suicidas. Ele acordava todas as noites com um peso insuportável no peito, como se carregasse o mundo inteiro nos ombros. E foi numa dessas noites de desespero que aconteceu. Ele estava deitado na cama, mergulhado nos seus pensamentos mais sombrios. De repente, algo estranho aconteceu. Por exatos 5 segundos, a mente dele ficou completamente em silêncio. Não era meditação, não era relaxamento. Era algo muito mais profundo. Como se alguém tivesse pressionado o botão de pausa na realidade. E naquele silêncio absoluto, ele teve uma percepção que mudaria sua vida para sempre. Eu não sou meus pensamentos. Parece simples, né? Até óbvio. Mas para Eckhart, naquele momento, foi uma revelação explosiva. Pela primeira vez na vida, ele conseguiu observar sua própria mente de fora, como se fosse um espectador da própria experiência. E foi exatamente nesse momento que ele percebeu algo revolucionário. Existe um espaço, um gap, um intervalo minúsculo entre você e seus pensamentos. E é nesse espaço que mora sua verdadeira identidade, sua essência real. Mas aqui está o segredo que ninguém te conta. Esse espaço não aparece do nada. Ele sempre esteve lá. O que acontece é que nossa mente está sempre tão barulhenta que nunca conseguimos perceber. É como tentar ouvir um sussurro no meio de uma festa lotada. Agora me diz uma coisa. Você já reparou como sua mente funciona? É um verdadeiro caos, né? Pensamento sobre pensamento. Preocupação sobre preocupação. Memória sobre memória. Como se você tivesse 50 conversas diferentes acontecendo ao mesmo tempo na sua cabeça. E sabe por que isso acontece? Porque nossa mente é tão barulhenta. Porque ela simplesmente não consegue ficar quieta. A resposta vai te chocar e vai explicar exatamente por que esse sinal de 5 segundos é tão importante. Sua mente tem medo do silêncio. Pavor mesmo. Por quê? Porque no silêncio ela perde completamente o controle. No silêncio, o ego não consegue existir. E o ego é a voz na sua cabeça que vive comentando tudo, julgando tudo, analisando tudo,
É como se a sua mente fosse um mágico desesperado para manter a ilusão. Ela precisa provar que é útil, que é necessária. Então fica inventando problemas para resolver, criando preocupações para solucionar, gerando dramas para você se ocupar. Mas o que acontece quando você finalmente consegue perceber esse jogo? Quando você reconhece que não precisa acreditar em cada pensamento que passa pela sua cabeça. Aí sim, tudo muda. E é exatamente isso que acontece nos 5 segundos antes do despertar. Sua mente para, não por esforço, não por técnica. Ela simplesmente para, como se tivesse desistido de lutar. E nessa rendição, surge algo mágico. Você sente uma presença, uma consciência pura, sem forma, sem pensamentos, sem histórias. É você, mas não o você que você pensa que é. É o você real, o observador silencioso que sempre esteve lá. Eckhart descreve isso como o espaço no qual a vida acontece. Imagine que sua consciência é como o céu estrelado. Os pensamentos são como os pássaros. Os pássaros vêm e vão, mas o céu permanece sempre o mesmo. Infinito, imutável, sereno. E sabe o que é mais incrível? Esse estado não dura apenas 5 segundos. Esse é só o início. É como se esses 5 segundos fossem o preview de um filme, o gostinho de algo muito maior que está por vir. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas não sabe identificar quando isso acontece. Não reconhece os sinais. E por isso, perde a oportunidade. É como ter a pedra fundamental da porta mais importante da sua vida, mas não saber em qual fechadura usar. Então me deixa te ensinar exatamente o que procurar. Os sinais específicos que indicam que você está a 5 segundos do despertar. E como não deixar essa oportunidade passar batido. Primeiro sinal. Você vai sentir uma quietude estranha. Não é só silêncio mental. É algo mais profundo. Como se todo o universo tivesse feito uma pausa para respirar. Você vai notar que até os sons ao seu redor ficam mais nítidos, mais vivos. Como se você tivesse limpado as lentes de um véu de ilusão que nem sabia que estava usando. Segundo sinal. Você vai ter a sensação de estar assistindo sua própria vida de fora, como se fosse um observador. Não com distanciamento frio, mas com uma curiosidade carinhosa. Como uma mãe observando o filho brincar, presente, atenta, mas sem interferir. Terceiro sinal, seus pensamentos vão ficar mais lentos, bem mais lentos. É como se alguém tivesse diminuído a velocidade de reprodução da sua mente. E nessa lentidão, você vai começar a perceber os espaços entre os pensamentos. Pequenas pausas que sempre estiveram lá. Quarto sinal. Você vai sentir uma expansão no peito, uma abertura, como se seu coração tivesse crescido 3 vezes o tamanho normal. Não é emoção, é algo mais sutil, uma sensação de conexão com tudo o que existe, como se as fronteiras entre você e o mundo tivessem começado a se dissolver. E o quinto sinal, esse é o mais importante, você vai sentir uma presença, uma consciência que não pensa, que não julga, que simplesmente é. E nesse momento, você vai saber, sem dúvida nenhuma, que encontrou sua casa, seu verdadeiro lar. Mas cuidado, esses sinais são sutis, muito sutis. É fácil deixar passar. É fácil não dar importância. A mente vai tentar explicar. Vai dizer que é imaginação, que é sugestão, que não é nada demais. Não acredite nela. Não nesse momento. Sua mente é como um mágico desesperado tentando manter a ilusão. Ela vai usar todos os truques para te convencer de que nada mudou, que você ainda precisa dela, que sem ela você está perdido. Mentira, completa mentira.
A verdade é que você nunca esteve mais encontrado na vida. Nunca esteve mais inteiro, mais completo, mais você mesmo. E aqui está algo que vai te surpreender. Esses 5 segundos não acontecem apenas uma vez na vida. Eles podem acontecer várias vezes, dezenas de vezes, centenas de vezes. A cada vez que você está verdadeiramente presente, eles podem aparecer. O problema é que a maioria das pessoas vive no piloto automático, sempre pensando no passado ou no futuro, sempre preocupada com alguma coisa, sempre distraída, e quando você está distraído, perde completamente esses momentos mágicos. É como ter diamantes espalhados na areia de uma praia paradisíaca. Mas estar olhando sempre para o céu estrelado, os diamantes estão lá, disponíveis, esperando, mas você não consegue ver porque está olhando no lugar errado. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você parou completamente? Que ficou em silêncio absoluto por pelo menos 5 minutos? Sem celular, sem música, sem televisão, sem livro, sem nada. Só você e o momento presente. E sabe por quê? Porque nossa sociedade tem pavor do silêncio. Pavor do vazio. Sempre precisamos estar fazendo alguma coisa, consumindo alguma coisa, pensando em alguma coisa, como se o silêncio fosse nosso inimigo. Mas Eckhart Tolle descobriu algo revolucionário. O silêncio não é vazio. O silêncio é cheio, cheio de possibilidades infinitas, cheio de paz profunda, cheio de sabedoria ancestral. O silêncio é onde mora a sua essência divina, onde mora a sua verdadeira natureza. E quanto mais você se conecta com esse silêncio, mais ele se torna parte de você, até que um dia você percebe que você é o silêncio, que sua verdadeira identidade nunca foram seus pensamentos, nunca foram suas emoções, nunca foram suas histórias pessoais. Sua verdadeira identidade é a consciência pura, o espaço vazio onde tudo acontece, a tela em branco onde o filme da vida é projetado. E essa descoberta muda tudo. Mas não pense que é fácil. Não pense que vai acontecer da noite para o dia. O despertar é um processo, gradual, sutil, como uma bromélia que vai se abrindo lentamente, pétala por pétala. E existem fases nesse processo, estágios específicos que todo mundo passa. E cada estágio tem seus próprios sinais, seus próprios desafios, suas próprias oportunidades de crescimento. Eckhart Tolle fala sobre isso como morte antes da morte. Não morte física, morte psicológica, morte do ego, morte da falsa identidade. E como toda morte, é um processo de deixar ir, de soltar, de entregar. Mas aqui está o paradoxo. Para encontrar sua vida real, você precisa morrer para a vida falsa, para descobrir quem você realmente é. Precisa deixar de ser quem você pensa que é, para despertar. Precisa parar de sonhar. E os 5 segundos antes do despertar é como o último suspiro do ego, o momento final antes da rendição completa, como uma chama de vela que está para se apagar. Ela dá uma última piscada de luz e depois silêncio total. Mas esse silêncio não é morte. Esse silêncio é renascimento. É como sair de um quarto escuro e entrar na luz do sol. No começo dói um pouco nos olhos. Você fica meio confuso. Mas depois você percebe que nunca mais vai querer voltar para a escuridão. E sabe o que é mais bonito? Quando você finalmente desperta, percebe que nunca esteve dormindo, que o despertar sempre foi sua condição natural, que você só havia esquecido, como alguém que perdeu as chaves. E depois percebe que elas sempre estiveram no bolso. Isso significa que você não precisa se tornar algo que você não é. Você não precisa adquirir nenhuma qualidade especial. Você não precisa ser melhor, mais espiritual, mais evoluído. Você só precisa parar de fingir que é algo que você não é.
É como tirar uma máscara que você usava há tanto tempo que esqueceu que estava usando. E quando finalmente tira, respira fundo e pensa: nossa, como eu consegui respirar com isso no rosto por tanto tempo? Agora me deixa te contar algo que vai mudar completamente sua perspectiva sobre o que acontece depois desses 5 segundos. Porque essa é a parte que ninguém te ensina. A parte que a maioria dos livros espirituais não explica. O despertar não é um evento único. Não é como ganhar na Mega Sena uma vez e pronto. É mais como aprender a andar de bicicleta. No começo você cai, levanta, cai de novo, levanta de novo, até que um dia você simplesmente sabe andar. E aqui está o segredo que Eckhart Tolle demorou anos para descobrir. Depois desses 5 segundos de silêncio total, sua mente vai voltar. Ela sempre volta, mas algo fundamental mudou. Ela não volta com a mesma força, não volta com a mesma autoridade. É como se tivesse perdido parte do seu poder sobre você. Imagine que sua mente era como um ditador que controlava completamente seu país interior. Depois desses 5 segundos, é como se houvesse uma revolução. O ditador ainda existe, ainda fala, ainda tenta dar ordens, mas agora você sabe que não precisa obedecer, que tem escolha. E isso é libertador de uma forma que você nem imagina, porque pela primeira vez na vida, você não é mais escravo dos seus próprios pensamentos, não é mais refém das suas emoções, não é mais vítima das suas próprias histórias mentais. Mas cuidado! Aqui mora um perigo real, um perigo que Eckhart Tolle chama de armadilha espiritual. Muita gente tem essa experiência de 5 segundos e depois fica obcecada tentando repetir. Fica forçando, fica desesperada para voltar àquele estado. E isso é exatamente o oposto do que deveria fazer. É como tentar segurar água na mão. Quanto mais você aperta, mais escapa pelos dedos. O despertar não pode ser forçado, não pode ser conquistado, só pode ser permitido. Então, qual é a atitude certa? Como se comportar depois dessa experiência? Eckhart Tolle ensina algo muito simples, mas revolucionário. Você não faz nada, absolutamente nada. Você simplesmente reconhece que algo mudou e continua vivendo sua vida normal. Mas existe uma diferença sutil agora. Uma diferença que vai crescendo dia após dia. Você começa a perceber que existe um observador dentro de você. Alguém que está sempre assistindo, sempre presente, sempre calmo. Mesmo quando você está estressado, esse observador continua sereno. É como ter uma câmera de segurança na sua própria mente. Essa câmera nunca desliga, nunca se emociona, nunca julga, só observa. E quanto mais você se conecta com essa câmera, mais paz você sente. Deixa eu te dar um exemplo prático. Você está no trânsito, completamente engarrafado, atrasado para um compromisso importante. Sua mente começa a disparar. Irritação, ansiedade, raiva. Os pensamentos voam, uma enxurrada. Deveria ter saído mais cedo. Sempre acontece isso comigo. Que situação terrível! Antes do despertar, você era esses pensamentos. Você se identificava completamente com eles. Era como estar preso numa roda gigante desgovernada, um carrossel de emoções, sem o menor controle. Depois do despertar, você ainda sente a irritação, ainda tem os pensamentos, mas existe uma parte de você que observa tudo de fora, como um observador atento numa arquibancada, assistindo ao jogo da sua própria vida. Curioso, interessado, mas sem se identificar com o drama, e nessa observação, algo mágico acontece. A intensidade diminui, a urgência relaxa. Você percebe que pode sentir a irritação sem ser a irritação e ser o próprio mestre de marionetes.
Mas aqui está algo que vai te surpreender ainda mais. Esse observador sereno que habita em você, ele sempre esteve lá. Desde que você nasceu, desde antes de você aprender a falar, desde antes de você desenvolver sua personalidade. É por isso que as crianças pequenas têm aquele olhar, aquela presença, aquela capacidade de ficar completamente absorvidas no momento presente. Elas ainda não esqueceram quem realmente são, ainda não construíram todas essas camadas de identidade falsa sobre a sua essência pura. E o processo de crescer, de se tornar adulto, é como ir colocando camada após camada de roupa em cima do seu corpo, até que você esquece completamente como é a sensação da sua própria pele. O despertar é simplesmente tirar todas essas roupas e lembrar como é bom respirar livremente. Eckhart Tolle conta uma história linda sobre isso. Ele estava caminhando em um parque um dia. Viu uma criança brincando sozinha, completamente absorta, completamente presente. E por um momento, ele invejou aquela criança. Invejou aquela capacidade natural de estar ali, sem pressa, sem agenda, sem preocupações. E foi então que ele percebeu. Ele não precisava invejar, porque aquela mesma presença existia dentro dele, existia dentro de todos nós. Só havia sido esquecida, coberta, ignorada, mas nunca perdida. É como uma fonte de água cristalina que foi coberta por folhas, galhos e lixo ao longo dos anos. A água sempre esteve lá, pura, fresca, viva. Só precisava ser descoberta novamente. E sabe como você descobre essa fonte dentro de você? Não é meditando por horas, não é lendo dezenas de livros espirituais, não é fazendo retiros caros. É muito mais simples. É muito mais próximo do que você imagina. É prestando atenção naqueles 5 segundos quando eles aparecem. É reconhecendo os sinais que eu te ensinei. É parando de procurar o despertar em lugares complicados e começando a vê-lo nas coisas mais simples da vida. Na respiração que entra e sai dos seus pulmões. No gosto do café na sua língua. No calor do sol na sua pele. No som da chuva na janela, no sorriso de uma criança, no silêncio da madrugada. O despertar está em todos esses momentos, esperando disponível, gratuito. Você não precisa ser especial para acessá-lo, não precisa ser iluminado, não precisa ter dons espirituais, só precisa parar de procurar e começar a perceber. Porque aqui está a verdade final. A verdade que todos os mestres conhecem, mas poucos ensinam claramente. Você já está desperto. Você sempre esteve. O que você chama de despertar é apenas parar de fingir que está dormindo. É como um ator que interpretou um papel por tanto tempo que esqueceu que está atuando. E um dia, alguém grita "corta" e ele lembra. Ah, é verdade. Isso era só um filme. Eu sou o ator, não o personagem. Sua vida é o filme. Sua personalidade é o personagem. Mas você, o verdadeiro você, é o ator. Sempre foi e sempre será. E esses 5 segundos antes do despertar é quando você escuta o corta pela primeira vez. É quando você lembra, mesmo que por um instante, de quem você realmente é por trás de todos os papéis que interpretou. Mas não para por aí, porque depois que você escuta o corta uma vez, fica mais fácil escutar de novo, e de novo, e de novo. Até que você não precisa mais esperar ninguém gritar. Você mesmo pode escolher quando parar de atuar, e simplesmente ser. E quando isso acontece, quando você finalmente para de atuar e começa a simplesmente existir, aí sim você entende o que Eckhart Tolle quer dizer quando fala sobre o poder do agora. Não é um conceito, não é uma filosofia,
É sua própria natureza sendo revelada. É como descobrir que você sempre soube nadar, mas passou a vida toda com medo de entrar na água. E quando finalmente entra, percebe que a água é seu elemento natural, que você pertence ali, que sempre pertenceu. O momento presente é sua água, sua essência natural, seu lar verdadeiro. Você não precisa aprender a viver no presente. Você só precisa parar de resistir a ele. Parar de fugir dele. Parar de ter medo dele. Porque no presente não existe problema. No presente não existe sofrimento. No presente não existe passado para lamentar, nem futuro para temer. No presente existe apenas vida pura, consciência pura, ser puro. E quando você finalmente se entrega a esse presente, quando para de lutar contra ele, algo extraordinário acontece. Você percebe que nunca esteve separado da vida. Nunca esteve sozinho. Nunca esteve perdido. Você sempre foi uma expressão única da própria existência. Uma forma específica que a consciência universal escolheu para se experienciar. Uma onda específica no oceano infinito do ser. A onda nunca esteve separada do oceano. A onda é o oceano. E você? Você nunca esteve separado da vida. Você é a vida se expressando através da sua forma única, da sua perspectiva única, da sua experiência única. E quando você finalmente compreende isso, não só intelectualmente, mas visceralmente, todo o sofrimento desaparece, toda busca cessa, toda sede é saciada, porque você encontrou o que sempre esteve procurando. Você encontrou você mesmo, seu verdadeiro eu. Não o você pequeno, limitado, condicionado. O você grande, infinito, eterno. O você que sempre foi e sempre será. E os 5 segundos antes do despertar é apenas o início dessa jornada de volta para casa, para sua verdadeira casa, que nunca foi um lugar, sempre foi um estado de ser, um estado de presença, um estado de amor incondicional por tudo o que existe. Porque no final das contas, você não desperta para alguma coisa. Você desperta como alguma coisa. Como consciência pura, como amor puro, como existência pura. E essa é a maior ironia de todas. Você passou a vida toda procurando se tornar algo especial. Algo iluminado. Algo desperto. E no final, descobriu que já era tudo isso desde o primeiro dia. Você só havia esquecido. Os 5 segundos antes do despertar são apenas você lembrando de quem você sempre foi, lembrando da sua verdadeira natureza, lembrando do que nunca foi perdido, apenas temporariamente esquecido. E agora que você sabe, agora que você reconhece os sinais, esses 5 segundos podem surgir a qualquer instante. Neste exato momento, enquanto você respira, enquanto você escuta, enquanto você simplesmente é. Talvez já estejam acontecendo. Talvez você já esteja sentindo aquela calmaria diferente, aquela pausa entre os pensamentos, aquela presença observando tudo de um lugar tranquilo e imutável. Se estiver, não tente prender, não tente intensificar. Apenas reconheça, apenas agradeça e deixe ser exatamente como é. Porque esse é o grande segredo. O despertar não é algo que você faz, é algo que você permite. E quando você finalmente permite, quando finalmente para de resistir à sua própria natureza desperta, você percebe que a busca acabou. Não porque você encontrou algo novo, mas porque lembrou de algo que nunca havia perdido. Você lembrou de casa e percebeu que nunca saiu de lá. A sua essência, a sua alma, sempre esteve em harmonia com o universo, como um rio que flui para o oceano, sem nunca deixar de ser parte dele.
E assim como a semente que repousa na terra em seu estado potencial, esperando o momento perfeito para germinar, a sua verdadeira natureza estava em pausa, adormecida, esperando por esse despertar. Um despertar natural e inevitável, como o nascer do sol a cada manhã, ou o ciclo das estações em nosso belo Brasil. Essa percepção, essa conexão consigo mesmo, não é um fim, mas um começo, uma viagem de autodescoberta que transcende o tempo e o espaço, guiada pela intuição profunda de quem você realmente é, um ser único, especial e plenamente conectado à beleza e mistério do universo. Eckhart Tolle nos ensina a reconhecer essa verdade profunda e inabalável dentro de cada um de nós.